1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, 14 e 15. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. O apóstolo Paulo deixa claro aqui o seguinte: Deus determinou quem ajuda na igreja que viva da igreja. Que quem prega o evangelho viva do evangelho. Mas ele, por livre e espontânea escolha, ele preferiu não viver do evangelho. E é uma glória dele, né? Do que alguém fazer vã essa minha glória. Era um prazer dele. Falou, não, eu trabalho para a igreja, eu trabalho para vocês, eu trabalho para Deus, mas eu não recebo. Ele fazia tendas. Eu também sou pastor da Igreja Assembleia de Deus de Caraguatatuba, mas eu sou aposentado da rede pública de ensino. Eu não vivo do evangelho. Eu nunca ganhei nada de igreja, exceto algumas que me convidam para pregar e bancam a minha despesa e às vezes me dão alguma coisa, mas de livre e espontânea vontade, sem que eu cobrasse nada. Eu não cobro nada. Às vezes, dependendo do lugar, sendo longe e sendo grande a minha despesa, eu peço que pague a despesa. Agora, se quiserem me dar alguma coisa, um presente, é de livre e espontânea vontade. Eu não pego nada, eu não preciso de nada, porque eu sou aposentado da rede pública. Eu trabalhei, ganhei meu dinheiro. Eu ajudo, mas eu não pego nada. Esse é um prazer meu, é uma glória minha, como o apóstolo Paulo diz que ele teve essa glória. Mas, vamos deixar claro aqui, esse versículo deixa claro que é a ordem do Senhor Jesus. Que o quê? Que quem prega o evangelho tem o direito de viver do evangelho. Agora também, vamos separar aí as coisas, né? Vamos separar quem vive do evangelho e quem quer fazer negócio com o evangelho. Porque vai me dizer que você não recebe oferta? Eu já recebi inúmeras. Eu recebi oferta de montar uma igreja, de receber um templo pronto, né? Quiseram me dar uma igreja enorme, pronta, só para mim administrar. Só que daí eu ia ter dois líderes, né? O cara que me deu o templo e Jesus. Eu prefiro servir a Jesus. Não fui chamado para isso. O meu chamado é para ser itinerante, para andar de lugar em lugar, de igreja em igreja, para fazer um serviço semelhante ao do profeta do Antigo Testamento. A Bíblia diz que a igreja é um corpo, é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Se ele é o cabeça, a igreja é o corpo, eu sou o sangue. Por quê? Porque eu sou uma célula do sangue. Eu ando pelo corpo inteiro. Eu viajo, eu prego, eu faço palestras, pregações, ensinos, né? Fiz no Brasil inteiro, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. O sul ele nunca me levou, não sei por quê, mas nunca me levou. Então, pela grande graça, pela grande misericórdia de Deus, eu não preciso viver do Evangelho.
Eu fiz a minha escolha e Deus aceitou. Falou, não, eu quero trabalhar, eu quero estar numa sala de aula, eu quero ganhar o meu dinheiro. Eu quero servir ao Senhor, mas não quero depender da obra. E Deus me permitiu essa graça. E isso me dá autoridade para falar de dinheiro. Porque eu não preciso, não estou falando, não estou pedindo nada para mim. Eu estou mostrando o que Deus quer. E o que Deus quer, que eu venho mostrando nesses vídeos, é abençoar você, abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, abençoar as pessoas que necessitam através de você. Para que através de você ele faça tudo isso, ele precisa abençoar você integralmente, inteiramente. Mas não fica aí questionando, brigando, porque tem pastor que vive da igreja, tem pastor que não vive da igreja. Pode viver, pode não viver, é escolha. É escolha. Tem uns que escolhem trabalhar fora. Tem outros que escolhem trabalhar só dentro. É livre-arbítrio, é livre escolha. É livre escolha dele fazer isso, livre escolha de você, sua, ajudar ou não ajudar. Eu nunca usei o dinheiro da igreja, nunca. Mas eu ajudo a igreja. Eu dou dízimo, oferta alçada e oferta voluntária. Ainda dou 3 tipos de oferta. E Deus nunca me deixou faltar nada. Assim como acontece comigo, vai acontecer com você também. Deus vai abençoar a tua vida, para que você possa abençoar todas as pessoas e abençoar a obra dele, os pastores que vivem do Evangelho. Romanos 15, do 26 até o 28. Diz assim a palavra. Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhe os temporais. Assim que concluído isso, e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. Então perceba o que está dizendo aqui. O povo gentil, a igreja gentia, resolveu ajudar Jerusalém. Resolveu ajudar os judeus. Por quê? Porque havia pobres ali que estavam passando necessidade. E eles resolveram ajudar. Fizeram uma coleta. Então é o coletivo ajudando o coletivo. É uma igreja inteira tirando uma coleta para outra igreja. Nós somos uma célula do corpo, mas às vezes as intenções podem ser coletivas. Quando aconteceu aquele problema no Rio Grande do Sul, várias igrejas das nossas regiões se uniram para fazer um levantamento coletivo de bens, de ajuda, de alimentos, de tudo, para mandar para o Sul. Então, é a igreja ajudando a igreja. E nós, como parte da igreja, a gente ajuda também. Para isso que Deus nos abençoa. Para que nesses momentos, nas dificuldades nossas e na dificuldade dos outros, a gente possa entrar com a providência. Então está aqui, ó. A Macedônia e a Acaia estavam fazendo uma coleta para Jerusalém. E o Paulo estava dizendo que ele ia passar lá e recolher tudo para levar. Então, queridos, a bênção de Deus é grande para você, mas ele não quer que numa hora dessa que você pode participar, que você pode ajudar, que você pode intervir, que você feche a mão. Não. Aqui é ajudando a igreja ajudando a igreja. Coletivo
ajudando o coletivo. Então, o que a gente percebe aí? A obra de Deus não é só pastor. Não, não, a obra de Deus é um coletivo. E há um momento que uma igreja pode ajudar outra igreja. A igreja não precisa ficar lá fechada, sem abrir a mão. Não, não, é sempre de forma de livre e espontânea vontade. Deus deu livre-arbítrio. Eu não sou obrigado a nada. Tem dia que eu tô bem de cara fechada, eu não vou ajudar nada, não. Eu não ajudo. O problema é meu, ele me deu livre-arbítrio, eu tenho esse direito. Mas tem dia que eu tô lá de coração aberto, tô ajudando tudo e todos. Afinal de contas, não é todo dia que você tá, né? Mas, movido pelo Espírito de Deus, eu sempre estou ajudando. Sempre. Ajudo pessoas, ajudo o pobre, ajudo o necessitado, ajudo a viúva, ajudo todo mundo que eu puder ajudar desde que eu tenha em condições. Sempre existe uma parte do meu dinheiro que eu separo para dar para a igreja e que separo para ajudar pessoas. Eu ajudo. Isso é o que Deus quer de nós. Ele não quer criar um imposto sobre nós que seja obrigado a fazer. Não, você tem que dar. É obrigado. Nem o dízimo não é obrigado. O dízimo da igreja vem de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Você dá o dízimo por fé, por agradecimento. Você entendeu? Porque você está contente, está alegre com Deus, Deus te abençoa. Era o que Abraão fazia. O dízimo da igreja vem de Abraão, né? Assim como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, Jesus é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Então, o meu pai Abraão, pai da fé, dava dízimo para Melquisedeque, eu dou dízimo para Jesus de Nazaré, que é sacerdote eterno pela ordem de Melquisedeque. Eu estou fazendo a mesma coisa que o Abraão, mas é de livre, espontânea vontade, de livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. Não tem essa história de que você vai dar 100 e Deus vai dar 200. Não, isso não existe. Quando você vai contribuir é porque Deus já te deu. Quando Israel saiu do Egito e contribuía com o templo, é porque lá do Egito ele saiu rico. É porque Deus já tinha dado tudo a ele. Então você vai dar daquilo que Deus já te deu, já te abençoou. Isso me leva a afirmar que Deus quer te abençoar. Para quê? Para que você também tenha para ofertar, para ajudar. É a igreja ajudando a igreja que é o assunto desse vídeo. E eu, dentro da igreja, faço parte do coletivo. Eu ajudo. Todas as festas de igreja que eu posso ajudar, eu ajudo. Todos os alimentos que servem lá na escola dominical, nos lanches de igreja, se eu puder, eu ajudo. Eu sempre estou ajudando. A bênção de Deus vem para a gente fazer isso. Mas nada é obrigado, meu. Você não é obrigado a nada. E se alguém disser que Deus é um toma lá da cá, é mentira. Mentira, não, você não dá 100 para receber 200, não. Ele já te deu. E você está ofertando de coração. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem muita gente inventando muita coisa que não é bíblico. Mas aqui nós estamos conversando sobre a Bíblia. Eu estou mostrando para vocês na Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18. Diz assim a palavra: E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica.
Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que não era toda a igreja que ajudava ele, não. Ele vivia do trabalho dele, né? Ele fazia tendas, ele vivia do trabalho dele. Mas sempre tinha a igreja que ajudava ele. No caso aqui, ele está falando com os filipenses, né? Que quando ele partiu aí da Macedônia, eles é que ajudavam, né? Nenhuma igreja se comunicou comigo com respeito a dar e receber, exceto aquela dos filipenses que enviava alguma bênção, alguma dádiva, algum prêmio, alguma ajuda para ele. E que ele recebeu, estava muito contente, estava bem suprido e agradecia. Olha, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então vamos entender uma coisa. Não é só o pastor local. Tem algum lugar, algum missionário que precisa. Ele está lá se virando. Ele tem que trabalhar para Deus. É muito difícil ele trabalhar para ele mesmo. Ele tem que trabalhar para Deus, o tempo dele precisa estar ocupado com aquilo. E de onde ele recebe ajuda? Ele recebe ajuda minha, sua, nossa, da igreja. Só que ele não é daqui. Se a gente não se interessar em ajudar, em enviar alguma coisa, ele vai passar dificuldade. E às vezes até não vai produzir. Porque não tem como envolver-se na obra de Deus se você tem que ganhar o pão de cada dia. É difícil. Nem todos conseguem, principalmente se ele está numa terra estranha. É a questão da logística, né? Você manda um exército para a linha de frente, o que vai dizer se esse exército vai aguentar ou não a batalha é a logística. No primeiro embate que ele tiver, vai toda a munição, perde armamento, as roupas se estragam, a comida acaba, a munição acaba. É preciso uma logística que faça a coisa funcionar. Ele tem que receber alguma coisa lá. Então, ajudar missionários faz parte, viu, irmão? Faz parte da nossa vida, faz parte da nossa contribuição. É um dos motivos que Deus te dá, te enche, te abençoa, para que você tenha para dar, para distribuir. A obra de Deus vive da caridade. A bênção de Deus ajuda-nos a fazer essa caridade. Então, olha, não deixa um missionário padecer sem que você faça alguma coisa. Ajude aquele que está lá na linha de frente. A tua igreja, o teu pastor, pode ajudar. Você pode ajudar. É lógico que você não vai ajudar um desconhecido. Você vai procurar um missionário que você vê que é responsável, que trabalha da obra, que rende para Jesus. Lógico, lógico, lógico. Em todo lugar onde você for colocar um dinheiro, é necessário fazer algumas verificações. Será que o meu dinheiro está sendo bem empregado ou não? Entendeu? Mas nesse caso aqui, quem que supria Paulo? A igreja dos filipenses. Daí, meu querido, quanto mais você tem, mais você ajuda, mais você recebe. É uma questão de lógica. Deus te supre em tudo.
não vai te faltar nada. Mas também tem uma coisa, né? É fé. Algumas pessoas têm escrito para mim: ah, eu estou precisando, necessidade, eu preciso disso. Precisa? Deus está aqui, Deus está aí, onde você está me ouvindo. Mas o justo viverá da fé, a Bíblia diz. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus faz tudo por fé. Ah, eu não tenho fé. Não tem fé? Tem um jeito de você ter fé. Leia a Bíblia, ore e jejue. Você lê a Bíblia, ora e jejua para ter fé. E à medida que você for tendo a fé, Deus vai abrindo as portas. Deus abençoa. Teve um caso na minha igreja, que era na hora da oferta, e nós fomos orar. Aí veio um homem receber uma oração, porque ele estava desempregado. Aí ele foi, nós oramos, ele foi e adquiriu um trabalho temporário. Aí a patroa gostou dele, contratou ele. Aí ele ficou trabalhando lá, a patroa veio e falou: escuta, não tem mais alguém que você possa indicar? Ele indicou. O cara era cristão, foi lá, fez direito, foi abençoado também. Quando ele estava dando testemunho na igreja, 7 pessoas já tinham sido empregados através, aliás, 6 através dele. Ele era a 7ª. A bênção não foi só para ele. Foi para ele, os amigos dele, os irmãos da igreja. Ou seja, nós oramos por um, Deus abençoou 7. É que nem a pescaria, né? Que o barco encheu, ele teve que dividir com outro barco. Deus abençoa tanto, 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 que sobra para todo mundo. Essa é a bênção de Deus. Se aproveite disso. Deus é bom. Deus é maravilhoso.